Juntos nesta manhã, louvando, adorando, engrandecendo ao nome do nosso Deus, aquele que vive e reina para todos sempre. Você que está conosco também através das redes sociais, que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial também, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está aqui, amém? Louvado seja o nome dele. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 2. 1 Crônicas, capítulo 28, a partir do segundo verso, ou do segundo versículo, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para esta manhã, e vamos compartilhar juntos, e o nome do Senhor será glorificado. 1 Crônicas, capítulo 28, a partir do verso de número 2, graças a Deus, onde existe um pouco aí do plano de Davi para o templo, nós vamos fazer a leitura até o verso de número 10, do verso 2 ao verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor: O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus filhos, ou meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me entre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E entre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro a vocês perante todo Israel e a Assembleia do Senhor, e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse desta boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque através dela existe a orientação, através da tua palavra existe a direção que nós precisamos. E como precisamos, Pai, que o Senhor nos direcione nesta manhã e continue nos direcionando segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para que assim o teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, teu Filho,
Amém, Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar por um instante. Graças a Deus, né? Tema para nossa reflexão nesta manhã, se você quiser anotar aí, tema para nossa reflexão: quando Deus chama, Ele também orienta. Diga comigo: quando Deus chama, Ele também orienta. É isso, quando Deus chama, Ele também orienta. Talvez você já passou por situações na sua vida, assim como todos nós já enfrentamos, eu acredito, que precisamos tomar decisões, não é? Nós precisamos fazer escolhas, decisões importantes, escolhas importantes. Talvez você está iniciando este ano de 2026, precisando fazer escolhas na sua vida, precisando tomar decisões importantes. Às vezes você já precisou tomar decisões importantes no ano passado, por exemplo, também, ou nos anos anteriores, porque decisões importantes precisam ser tomadas, escolhas importantes precisam ser feitas ao longo da nossa trajetória. Algumas escolhas acertamos, outras, porém, nos ensinam. Algumas escolhas que tomamos, ou que fazemos, decisões que tomamos, elas acabam, de fato, sendo assertivas, ou acabamos acertando. Outras acabam nos ensinando de alguma maneira, acabam nos ensinando de alguma forma, acabam nos moldando de alguma maneira, não é? Nos aperfeiçoando, nos trazendo ensinamentos, nos fazendo crescer, nos fazendo perceber o que nós precisamos e podemos melhorar, por exemplo. Então, escolhas e decisões importantes precisam ser feitas. Algumas acertamos, outras nós somos ensinados através delas. Mas a grande notícia para nós, esta boa notícia, é que Deus não chama pessoas para viverem confusas. Deus não chama pessoas para viverem esta vida confusa. Ele chama para caminhar com direção. Ele chama para que possamos viver uma vida direcionada. Fizemos escolhas, algumas acertamos, outras nos ensinaram, mas a verdade é que Ele nos traz esta clareza, e em Deus nós encontramos esta clareza para a caminhada. Nele nós encontramos esta direção para a caminhada. Você crê nisso? Amém ou não? No Senhor existe essa direção que nos traz esta luz e esta paz para continuarmos caminhando, para continuarmos vivendo os nossos dias, nós podemos dizer assim. Qual é o contexto dessa história que nós lemos? O contexto dessa história é um pai que orienta o seu filho. Davi, ele já estava ali no fim da sua vida, né? Davi já estava ali no final da sua vida, no final da sua vivência. Salomão ali começando, né, a sua caminhada, vamos dizer assim. E existe esta conversa, que não foi uma cobrança, né? Não foi algum peso que estava sendo colocado e apresentado a Salomão, mas foi uma orientação, foi um conselho de um bom pai, foi um conselho não apenas de um rei, mas o conselho de um pai, foi um conselho não apenas de um chefe, né, de um povo, vamos dizer assim, mas foi uma orientação, foi uma direção. E você ouviu comigo através da leitura desse texto qual foi essa direção. O texto diz que Davi, ele se coloca diante de Salomão, e não apenas diante de Salomão, né, mas diante do povo também, você viu comigo, e ali ele instrui Salomão de como deveria andar, seguindo os mandamentos, guardando os mandamentos, vivendo na presença de Deus, vivendo na presença do Senhor. Você viu comigo no texto, né? E é assim então que Davi, ele começa a orientar Salomão debaixo destas palavras, debaixo desta orientação, debaixo daquilo que Salomão precisava
para ter um bom início no seu reinado, e não apenas um bom início, mas para manter o seu reinado, porque iniciar é fácil, irmão, difícil é manter, né? Iniciar algo é fácil, difícil é manter. Então não era apenas para Salomão, para que Salomão iniciasse bem o seu reinado, não era apenas para que Salomão iniciasse bem aquilo que precisava ser feito, mas é para que pudesse manter de uma forma excelente, que pudesse manter de uma forma abençoada, para que pudesse manter de uma forma que Deus estivesse com ele de fato. Você viu comigo no texto, né? Que Salomão, se Salomão estivesse com o Senhor também estaria com ele. Então, esta é a conversa, é uma orientação, é uma direção, é algo que nós precisamos também, o nosso coração precisa estar aberto para aquilo que o Senhor tem para nós, para as direções que Ele tem para nós, para as orientações que Ele tem para nós. Então, o texto que nós lemos, e a nossa aplicação para esta manhã, é menos sobre a construção do templo, e mais sobre a construção da vida de Salomão, né? É menos sobre a construção do templo, nós vamos falar menos sobre a construção do templo, que é algo que aconteceria, mas a construção da vida de Salomão, para que pudesse se destacar como um rei que estivesse debaixo das bênçãos de Deus, que estivesse debaixo do cuidado de Deus, do zelo de Deus. Então é sobre algo que Deus estava lhe dando a capacidade de direcionar. Nós não vamos falar sobre a construção do templo, mas sobre como viver quando Deus confia algo em nós. Como viver quando Deus confia algo em nós? Como viver quando Deus confia um ministério na minha vida? Como viver quando Deus confia a você uma família abençoada? Como viver diante de tudo isso? Então, o nosso objetivo hoje é falar menos da construção do templo, mas falar sobre como nós podemos viver quando Deus confia algo em nós. Deus estava confiando a Salomão a construção do templo. Você viu comigo no texto? O Senhor diz: olha, Davi, você não vai construir o templo, você não poderá construir o templo, porque você é um guerreiro, você matou muita gente, as suas mãos são cheias de sangue, mas agora a responsabilidade está sendo passada para Salomão, Salomão que estaria construindo agora. E como viver quando Deus confia algo em nós? Como viver diante de tudo isso? Mas a boa notícia para nós é que Deus não chama sem orientar, amém ou não? Diga comigo: Deus não chama sem orientar. Existe sempre orientação, existe sempre uma direção, existe sempre algo que Deus já nos direciona antes de começarmos, antes de iniciarmos. Foi assim na vida de Salomão. As palavras para Salomão são estas: olha, você está sendo preparado para construir o templo, mas você precisa seguir esses passos, você precisa seguir esta orientação. E o primeiro ensino para nós nesta manhã: Deus conhece a nossa realidade. O texto diz lá que nós lemos em 1 Crônicas 28, verso 9. Vamos lá, quero que você leia comigo. 1 Crônicas 28, verso 9, que diz assim: e você, meu filho, Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações, conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Queridos, Deus quer relacionamento.
relacionamento profundo, relacionamento que nos faça crescer, relacionamento que nos faça desfrutar das maravilhas do Senhor para nós, um relacionamento que a voz do Senhor seja perceptível, que sejamos sensíveis à voz dEle para nós, ao nosso coração. Olha o que diz o texto: quando você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai, sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição, pois o Senhor sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Se você o buscar, o encontrará. A primeira orientação para Salomão é a seguinte, e eu compartilho com você: Deus conhece o seu coração, então busque Ele com sinceridade, deixe que Ele domine o seu coração, e não apenas o seu coração, mas a sua mente, que os seus pensamentos estejam em sintonia com a vontade de Deus. A sua família precisa disso, a sua empresa precisa disso, aquilo que foi confiado a você precisa disso. No caso, o que estava sendo confiado a Salomão era a construção do templo, mas a sua família precisa da sua intimidade com Deus, a sua vida profissional precisa da sua intimidade com Deus, a sua família, ela precisa de uma intimidade com Deus. Não é uma questão de fé emprestada, não é uma fé emprestada, mas uma fé de experiência com Deus. Não era para que Salomão trouxesse as experiências de seu pai. É claro que as experiências de seu pai serviriam também de combustível para a sua fé, mas não era para que Salomão vivesse apenas das experiências do seu pai Davi, mas para que Salomão tivesse as suas próprias experiências, para que Salomão vivenciasse na presença do Senhor através das suas próprias experiências e da sua própria vida com Deus, da sua caminhada com Deus. Cada um precisa caminhar com Deus, meu irmão. Cada um precisa ter a sua vida com Deus. É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo nesse texto. Olha, reconheça o Senhor no seu caminho. Reconheça, assim como seu pai fez, faça você também. Porque assim você terá as suas experiências. Assim você viverá o cuidar de Deus sobre a sua vida. Assim você viverá a provisão de Deus sobre a sua vida. Deus não nos chama para copiar a fé de ninguém. Deus nos chama para conhecê-lo de verdade. Deus quer que você o conheça de verdade. Deus quer que você pare de contar as experiências dos outros. É muito bom contar as experiências dos outros, mas melhor ainda é contar as nossas próprias experiências com Deus. Deus quer que você conte as suas experiências, mas para que você conte as suas experiências, você precisa viver essas experiências. Essas experiências que nós encontramos no Senhor da sua força, as experiências que nós encontramos no Senhor no seu amparo, na sua direção, a sua provisão, o seu cuidado. Foi assim com Samuel, meu irmão. Você conhece muito bem a história de Samuel. Samuel, ele cresceu no templo, ele serve a Deus, mas chegou um momento na vida de Samuel que ele precisou ouvir a voz de Deus. Chegou um momento que ele precisou dizer: Senhor, estou aqui, fala, que o teu servo ouve.
E a partir daquele momento o Senhor começa a direcionar. Por quê? Porque foi um momento de intimidade dele com Deus. A partir daquele momento Samuel não foi mais o mesmo. A partir da experiência, a partir da sua sensibilidade, ele estava no ambiente certo, mas precisava aprender a ouvir por si mesmo. Meu irmão, nós precisamos aprender a ouvir Deus por nós mesmos. Nós precisamos ter esse entendimento que o Senhor, Ele continua falando, amém ou não? Nós cremos que Ele continua falando, nós cremos que Ele continua se revelando a nós, nós cremos que Ele continua nos direcionando, mas nós precisamos ter esta vontade de ouvir a sua voz, de estar na sua presença, de buscar a sua face. Chegou um momento na vida de Samuel que Deus precisava se revelar a ele. Samuel, Samuel. E chegou um momento que ele precisou dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, eu preciso desta oração. Que essa seja a nossa oração a partir desta manhã, amém? Que essa oração possa ser a nossa oração. Senhor, fala que eu preciso te ouvir. Fala que eu preciso ouvir a tua voz. Ou até mesmo, Senhor, eu quero voltar a ouvir a tua voz. Quem sabe nós nos perdemos em algumas questões ao longo da nossa vida, mas Deus, Ele continua falando. E que, se preciso for, a nossa oração possa ser esta: Senhor, fale, ou eu quero continuar ouvindo, ou eu preciso continuar ouvindo, ou eu preciso voltar a ouvir a sua voz. Deus não chama ninguém para ouvir ou para viver a fé das outras pessoas, mas Ele nos chama para viver as nossas próprias experiências com Ele pessoalmente. É assim que nós crescemos, querido. É assim que nós amadurecemos. É assim que nós nos fortalecemos. Uma fé madura é uma fé de intimidade. Uma fé madura é uma fé de intimidade com Deus. E é isso que Ele deseja para nós. Diga comigo: Deus não chama sem orientar. Deus não chama sem orientar. Deus, Ele instrui. A primeira instrução para nós: Deus conhece a nossa realidade, e nós também, e nós precisamos então ter esse entendimento de que precisamos das nossas próprias experiências com Deus, amém ou não? Salomão tem as suas próprias experiências com Deus. Salomão, reconheça o Senhor no seu caminho, assim como fez o seu pai, mas eu quero que você tenha as suas próprias experiências. Segundo ensino para nós nesta manhã, o segundo ensino: Deus orienta o caminho. Deus, Ele sempre orienta o caminho. Davi, ele não entrega apenas um sonho, mas ele entrega instruções claras. Diga comigo: instruções claras. Davi, ele chega diante de Salomão e ele não apresenta apenas um sonho. Não foi apenas um sonho que Davi colocou diante de Salomão, não, mas foi instruções claras. Existiu clareza, existiu orientação clara. E é isso que o Senhor prepara para aqueles que ouvem a sua voz. Davi não apenas entrega um sonho, mas ele entrega instruções, ele entrega direção, ele entrega limites também. Então ele sai desse campo apenas do sonho, mas ele entrega a instrução, a direção, os limites também. Quando Deus chama, Ele também mostra como andar, querido.
Quando Deus nos confia algo, Ele também nos revela como nós devemos andar, como nós devemos viver os nossos dias, como nós devemos desfrutar da nossa vida, como nós devemos viver os nossos dias. A orientação para Salomão foi esta: como você deve viver os seus dias. E nós podemos aplicar essas instruções para a nossa família, para o nosso trabalho, para as nossas decisões, para o nosso tempo. As orientações de estar na presença de Deus, de buscar a sua face, de se entregar realmente a Ele, de vencer a correria do dia a dia. Você tem caminhado com direção ou apenas reagindo às situações? A vida não é só sobre reagir às situações, meu irmão. A vida é sobre caminhar com direção. Não é só sobre reagir às situações, mas é viver com intenção, é viver debaixo de direção, é viver debaixo da orientação de Deus. Não é viver apenas por impulso. Existem pessoas que vivem por impulso, não é? Existem pessoas que vivem apenas reagindo. Mas muito melhor é quando nós vivemos e nós caminhamos com direção e com orientação, e bem melhor ainda, quando estas orientações, estas direções vêm do coração de Deus, amém ou não? Vem no coração de Deus. Abraão é um exemplo para nós nesta manhã. Deus, Ele chama Abraão, mas Deus não apenas chama Abraão, mas Deus também orienta ele. Deus, Ele mostra o próximo passo. Deus, Ele não revela tudo de uma vez, mas sempre revela o próximo passo. Sai da sua terra, deixa a sua parentela, vou te levar para um lugar. Deus não revela tudo, mas Ele sempre revela o próximo passo. Por isso eu preciso sempre ouvir a sua voz. Por isso eu preciso estar atento à voz de Deus. Quantas vezes as nossas decisões, juntamente com a nossa família, é uma direção apenas por impulso, é uma resposta apenas do reagir a uma situação, e nós colocamos tudo a perder. Quantas vezes nós agimos no trabalho apenas por impulso, apenas por reação, e nós colocamos tudo a perder. Depois colocamos a mão na cabeça e falamos: por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? Por que eu agi desta forma? Por que eu fiz assim? Porque as pessoas estão acostumadas apenas a reagir às situações, a reagir por impulso, mas Deus quer que andemos debaixo da sua orientação. Deus quer que andemos debaixo da sua direção para nós, debaixo da sua vontade. Ah, Senhor, o Senhor quer que nós venhamos a viver de uma forma ao qual a sua palavra direcione os nossos passos, amém, querido? A palavra do Senhor que continua sendo a luz para a nossa vida, a luz para a nossa caminhada. É interessante que na vida de Abraão, Deus não revela tudo, mas Ele revela aos poucos. Ele vai revelando ali aos poucos. Direção diária vale mais do que a visão distante. Às vezes você está olhando lá na frente, mas Deus quer te mostrar primeiro o próximo passo que você deve dar. Às vezes a sua ansiedade, a sua preocupação está fazendo você olhar só lá para frente, enquanto Deus está te chamando para olhar para o agora e ver o próximo passo que você precisa dar, e te revelar o próximo passo que você precisa dar debaixo da sua orientação, debaixo da sua direção, debaixo do seu querer.
debaixo daquilo que Ele já preparou para você, debaixo daquilo que Ele tem para você, debaixo daquilo que Ele já escolheu para você. Então diga comigo: Deus não chama sem orientar. Deus não chama sem orientar. Deus não confia algo a você sem orientar você. Deus não coloca algo nas suas mãos sem antes te orientar. Quantas decisões nós tomamos no ano passado, por exemplo, apenas por impulso? Quantas decisões nós tomamos no ano passado apenas de uma forma reagindo a situações? Mas que as nossas decisões neste ano sejam decisões tomadas debaixo da direção de Deus. Sejam decisões tomadas debaixo da orientação do Senhor. Terceiro ensinamento para nós, se você quiser anotar aí: Deus não abandona quem está no processo. Deus não abandona quem está no processo. O texto diz em 1 Crônicas capítulo 28, verso 10, olha que interessante: veja que o Senhor o escolheu. Você foi escolhido. Ou seja, o Senhor te escolheu. Deus não escolhe para depois abandonar. Deus não te escolhe para te abandonar depois. Deus não te escolhe para te deixar na mão depois. Deus não seleciona você para algo para te deixar na mão depois, para te deixar ao longo da caminhada, para te deixar ao longo do caminho. Não. Deus não te chama para te abandonar, mas Ele te chama para continuar te sustentando, mas Ele te chama para continuar lado a lado com você. Basta que se cumpra aquilo, seja forte e mãos à obra. Ou seja, o que o Senhor está dizendo para Salomão? Salomão, você é o escolhido, então faça o que precisa ser feito, que eu estou com você todos os dias. E esta é uma promessa do Senhor Jesus para nós também. Estou com vocês até a consumação dos séculos. É uma promessa do Senhor para nós. Não é uma promessa de que tudo acontecerá de uma forma perfeita. Não está sendo uma promessa de que não terão desafios. Não é uma promessa de que as coisas vão acontecer segundo a nossa própria vontade e o nosso próprio querer. Mas é uma promessa de escolha, e Deus não abandona quem Ele escolhe. Deus, Ele continua sustentando, Ele continua fortalecendo. Foi assim na vida de Josué. Josué também passa por uma experiência semelhante. Quando Moisés morre, vem sobre Josué o peso da liderança. E agora? Não seria nada fácil substituir Moisés. Não seria nada fácil substituir Moisés, venhamos e convenhamos. Cai sobre Josué o peso da liderança. Você acha que Josué não sentiu medo? Você acha que Josué não duvidou da sua própria capacidade de liderar um povo? Você acha que Josué não passou pela sua mente que, será que é isso mesmo? Mas a palavra para ele foi essa: como fui com Moisés, serei contigo. Foi a mesma expressão para Salomão: como fui com seu pai, serei contigo. Deus não escolhe e abandona, Ele escolhe e acompanha, lado a lado. Então você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Você é escolhido por Senhor, amém ou não? Então Ele está com você. Ele escolheu você e Ele está com você, então faça o que precisa ser feito.
Continue fazendo. A presença de Deus não some quando a responsabilidade aumenta. Não. A presença de Deus não some quando a responsabilidade aumenta. Mas Ele continua ali, sendo fiel, cuidando. Assim como Samuel precisou aprender a ouvir, Abraão precisou aprender a caminhar, e assim como Josué precisou aprender a confiar, todos nós precisamos aprender a viver com direção de Deus, para orientar a nossa própria vida, para orientar a nossa própria casa, a nossa família, para ser uma bênção no trabalho, para orientar a própria empresa ou empreendimento. Deus, Ele não chama pessoas perfeitas, mas Ele chama orientáveis, corações dispostos a aprender com Ele, corações dispostos a melhorar com Ele. Corações que estão dispostos a ser ensinados por Ele. É romper a dificuldade de aprender. Existem pessoas que possuem uma grande dificuldade de aprender, não em questão de intelecto, né? Mas uma questão de resistência mesmo, de achar que não precisam aprender, que não precisa de orientação, que não precisa aprender mais nada. Mas o Senhor, Ele não chama pessoas perfeitas, Ele chama pessoas orientáveis, que em seu coração existe essa vontade de aprender, e nada melhor do que aprender a direção e com a direção do Senhor, amém ou não? Nada melhor que isso. Talvez você esteja vivendo um tempo de decisão, talvez este é um ano de decisão para a sua vida. Assim como Deus tem falado ao nosso coração ao longo deste início de ano, posicionamentos que precisam ser tomados, posições que precisam ser tomadas, e Deus não está distante, Ele continua orientando. Mais importante do que acertar tudo hoje é caminhar com direção. Mais importante do que acertar tudo hoje é você estar disposto a viver na direção de Deus. O que Deus estava fazendo e o que Davi estava fazendo com Salomão era orientando o seu coração, para que ele pudesse viver e desfrutar das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então que a nossa oração nesta manhã seja essa: Senhor, que o meu coração esteja debaixo da Tua direção, guie os meus passos, me ajude a ouvir a Sua voz, me ajude a entender a Tua voz, me ajude a confiar, me ajude a ouvir, me ajude a perceber. Deus chama, mas Ele também orienta, e que nós possamos viver debaixo desta orientação do Senhor, amém ou não? Que possamos viver debaixo desta orientação do Senhor, desta orientação dEle para nós. Diga comigo: Deus não chama sem orientar. Existe orientação para você. Deus conhece a nossa realidade. A nossa realidade é que nós precisamos da orientação do Senhor, viver as nossas próprias experiências com Ele. Deus orienta o caminho, mesmo que for um passo de cada vez, mas Ele continua orientando. E Deus não abandona quem está no processo. Talvez você está aí no processo,
na caminhada, ele não abandonou